Lucas 8,16, na revista atualizada, diz assim: E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Amém? Aleluia. Irmãos, esses dias eu tenho acordado de madrugada e orado um pouco, tenho lido o Apocalipse. Eu leio várias coisas, mas nesses últimos dias eu me dediquei um pouco a ler o livro de Apocalipse. E uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração foi sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Éfeso, nas igrejas de Apocalipse, das 7, ela representa a igreja primitiva. Éfeso significa desejável. E lendo esse texto, Deus me falou algo que eu ainda não tinha percebido. Geralmente, quando nos convertemos, quando aceitamos a Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador, o que a Bíblia nos mostra é que andávamos nas trevas e o Espírito Santo derrama luz sobre nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O que significa isso? Significa que nascemos em pecado. Significa que Deus é um Deus justo e vai nos julgar. Não é? Significa que Deus é um Deus justo e Ele fez justiça em Cristo no nosso lugar, porque Ele avisou Adão lá no Éden: o dia que vocês pecarem, ou o dia que comerem dessa fruta em desobediência a Deus, a fruta do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Então, lendo esse texto de Lucas 8, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou fortemente ao meu coração na madrugada de quinta-feira agora, e eu escrevi um pouco essa palavra e terminei depois na sexta-feira. Comecei a anotar aquilo que Deus foi falando. Nesse texto aqui, Jesus nos mostra que somos assim como Ele é, e como Ele é Filho de Deus. A Bíblia diz que quando nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus. Tem gente que acha que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Criatura e filho tem uma distância enorme, gigante. Filho é aquele que recebe a Jesus no seu coração e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém? E quando fazemos isso, levantamos nossa mão e aceitamos, admitimos que somos pecadores, nascemos em pecado, mesmo sendo pessoas boas, honestas, nós precisamos receber a Jesus, nos batizar. Quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz que a luz do Espírito estava apagada e Ele acende essa luz em nós. Então o Espírito Santo ilumina os nossos olhos espirituais, o nosso homem espiritual. Assim como Jesus disse: eu sou a luz do mundo, Ele também disse para nós: vós sois a luz do mundo e sal da terra. E nesse texto ele diz: olha, só tem um problema, ninguém acende uma luz, ninguém, em sã consciência, acende uma luz e coloca debaixo de um vaso. Senão não resolveria de nada. 1 João 1,4 diz que a luz vem de Deus, a luz era a vida, fala lá o texto de João, a vida era luz. Isso está falando de Jesus. Agora, esse texto nos mostra
que nós recebemos a luz e nos mostra o que fazemos com a luz. Então ele diz, olha, ninguém sem consciência recebe uma luz ou acende uma luz, acendendo uma candeia, acendendo uma vela, acendendo uma lanterna, ou acendendo uma luz elétrica, uma lâmpada elétrica, seja o que for. Ninguém sem consciência acende uma luz e a coloca dentro de um vaso. Por quê? Porque essa luz vai ser completamente neutralizada, inutilizada, não vai servir para nada. Assim como o sal se torna insonso, ele não serve para nada, só serve para ser pisado pelos homens, disse Jesus. E quando pegamos uma luz e a escondemos dentro de um vaso, é a mesma coisa. Então aqui Jesus está mostrando o que os cristãos geralmente fazem com a luz. Já viram aquelas pessoas que convertem e na primeira semana empolgadas e batizam e recebem a luz, estão animadas e dura muito pouquinho. De repente você olha nele, não tem luz nenhuma, acabou o entusiasmo, acabou a vida, acabou o vício, acabou tudo. Colocou a luz dentro de um vaso. Irmãos, Jesus está mostrando aqui que é possível o homem cobrir a luz com um vaso. Que vaso é esse? É o vaso da nossa personalidade. Somos nós, vaso. Quantos já ouviram? Eu vou lá na casa da irmã fulana, ela é um vaso de Deus. Quem já ouviu isso? Na verdade, a Bíblia diz que nós somos um vaso. Amém? E nesse vaso, Deus derrama o seu óleo, Deus coloca a sua luz, derrama do seu Espírito sobre nós. Amém? Mas aqui está dizendo, olha, a pessoa acende uma luz e a coloca num vaso, o vaso da sua personalidade. O que significa isso? É que esse vaso esconde a luz que há em nós. As pessoas olham para nós, elas não veem a luz, não veem o Espírito Santo, não veem Jesus, não vê Deus na nossa vida, só vê nós. É o crente Gabriela. Como é que funciona isso? O crente Gabriela, ele se converte, mas você vai conversar com ele, irmão, você precisa mudar em algumas coisas. Aquilo que você fazia, Paulo diz, não, se você se converteu, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não menta mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que prostituía não faça isso mais. Tem de ter uma mudança na vida da pessoa. Caso contrário, a nossa salvação vai para o espaço. Então nós precisamos entender algumas coisas, queridos. Nós não podemos receber a luz e colocar dentro de um vaso. Amém? O vaso da nossa personalidade. Né? Muitas pessoas vão olhar para nós e só vê o vaso, apagamos a luz. Como é que isso acontece? Com as nossas atitudes, com os nossos atos. As pessoas olham para nós e não vê luz. Recebemos a luz e a escondemos. E ele disse, olha, e mais, outros a colocam debaixo da cama. Ninguém, aqui está dizendo, olha, ninguém que acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a coloca debaixo da cama. Cama é lugar da gente dormir. Sim ou não? Bom, tem alguns maridos que de vez em quando dormem no sofá, tal, algumas... mas não é o normal. Cama é para se dormir, não é sofá, irmãos. Amém? Amém, maridos? Jesus amado, ficou todo mundo caladinho. A coisa tá feia por aqui, hein? Cama é lugar de se dormir, amém, maridos? Melhorou. Todo mundo com medo, receio de responder alguma coisa. Irmãos, o sono espiritual é um dos
piores ou mais terríveis males dos cristãos. Há um texto na Bíblia que diz, olha, acorda, desperta, ó tu que dormes. Muitas vezes recebemos a luz, mas estamos num sono profundo. Colocamos a luz debaixo da cama, estamos dormindo. Isso é terrível, queridos. Sabe por quê? Porque o sono pertence à noite. E quando estamos dormindo, nós sonhamos coisas que não tem nada a ver. Já viu aquele o sonho que você está dormindo, aí sonha que está numa rua, de repente você está nadando no rio, de repente está indo para a lua, de repente você está numa conferência com o Elon Musk, de repente você já é ministro do Trump, de repente você está correndo do Lula. São coisas que não tem nada a ver, irmãos. Sabemos que há sonhos proféticos, sonhos que Deus dá, sonhos que Deus envia os seus anjos. Sabia que os anjos têm esse poder de falar contigo, anjos enviados por Deus, de falar com você em sonho? Falou com José, falou com Maria, falou com um punhado de gente na Bíblia e pode falar comigo e com você, amém? Mas nem por isso nós podemos pegar a luz que recebemos de Deus e colocar debaixo da cama e dormir e ficar num sono profundo e todo dia esperando Deus mandar um anjo para falar comigo. Irmãos, para com isso. Ninguém faz isso. Jesus está dizendo, isso é terrível. Por quê? Porque dormindo nós não conseguimos ver as trevas que as almas estão morrendo, o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno todos os dias, a todo instante. Nesse exato momento tem milhões de pessoas morrendo e indo para o inferno. E as pessoas que colocam a luz debaixo da cama não conseguem ver isso. Não percebem isso. E quando colocamos a luz num vaso ou debaixo da cama, nós estamos privando o mundo de ver a luz que há em nós. Amém? Mas ele diz aqui, olha, quem recebe a luz deve colocá-la no velador. Velador era um lugar onde se colocava lamparina, candeeiro. Sabe, irmãos? Porque dali ele iluminava todo o quarto e às vezes, dependendo do lugar estratégico que ele estava, ele iluminava toda a casa. Esse é o lugar ideal. As pessoas vão olhar para nós quando colocamos a luz no velador. As pessoas olham para nós e vê a luz de Deus nas nossas vidas. Nós temos um testemunho eficaz. As pessoas olham para nós e vê Jesus. Elas sabem que somos crentes, confiamos na palavra de Deus, somos servos do Deus Altíssimo, somos filhos do Deus vivo, aleluia. Todo mundo olha para nós, quando essa luz brilha, eles sabem que nós somos filhos de Deus, aleluia. Aí, queridos, nós temos um testemunho perseverante, fiel, forte. E a palavra do Senhor nos recomenda, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Queridos, quando estamos assim, cheios de luz, à medida que você ora, que você canta um cântico, à medida que você está na presença de Deus, a luz do Senhor vai enchendo o nosso coração. E isso passa a ser perceptível lá fora. Eu nunca precisei de falar que era crente na minha empresa, no lugar que eu trabalhava, nos lugares que eu trabalhei. As pessoas percebiam logo, sabe por quê, queridos? Eu orava todos os dias, lia a Bíblia todos os dias, conversava com Deus todos os dias. Moisés, quando ficou 40 dias e 40 noites na presença viva de Deus, quando ele desceu ali, quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava.
O rosto de Moisés, a luz de Deus irradiava através dele, era tão forte que eles tiveram que cobrir com manto o seu rosto. É assim que funciona. Aí, queridos, nós vamos iluminar o caminho daqueles que querem a salvação. Funciona desse jeito. Por isso devemos, se recebemos a luz, devemos colocá-la no velador, e que essa luz precisa aumentar a cada dia, mais e mais. Aí vamos lá para a igreja de Éfeso, que Deus me falou. Por que a igreja está do jeito que está no Brasil e no mundo? É porque hoje, na verdade, nós estamos no período da igreja de Laodiceia. É a última igreja, somos a última geração, a última igreja que vai estar na face da terra. E ela não demora, será retirada da terra. Isso não demora, preste atenção no que eu estou falando. E eu estava pensando sobre isso quando Deus me levou nesse texto da igreja de Éfeso. Por que a igreja está assim, ao invés de ser luz, é um escândalo atrás do outro? De líderes, de igrejas, de pessoas. E Deus me levou aqui à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, de 1 até o 7, fala da igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável. É a igreja que Deus desejava. Só com um detalhe: no decorrer dos anos, a igreja primitiva foi perdendo o óleo, foi perdendo a unção, foi perdendo essa luz foi se apagando. Ela começou no ano 33, depois da ressurreição de Jesus e depois de Pentecostes, que o Espírito foi derramado. Começou-se a igreja primitiva. Ali estava, lá em Pentecostes, era o nascedouro da igreja. E no ano 100, ela vai até o ano 100, ela perdeu a luz. Jesus se apresenta a essa igreja, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, ele diz: eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro. Eu sou aquele que anda no meio da igreja. Candeeiros de ouro é a igreja. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja. Tem muita gente que acha que não. Agora ele vem através do seu Espírito. Mas ele estava dizendo aqui: olha, eu ando no meio da igreja. E sei de tudo. Conheço tudo. Por que ele estava dizendo isso? Porque aquela igreja tinha abandonado o seu primeiro amor. Ela começou bem e terminou mal. Eu tenho dito sempre, não é importante, o importante não é começar bem. O importante é terminar bem. De tanto eu orar e pedir ao Senhor hoje, eu já falei com o Senhor várias vezes: Senhor, mas esse ministério vai terminar assim, na mediocridade, como centenas de milhares de igrejas no mundo? Deus disse: não. É só você ficar atento à minha palavra. Por que a igreja de Éfeso, a igreja desejável, a igreja que Jesus queria, que ele desejava, começou bem e terminou mal? Jesus fala lá para eles: olha, vocês, as obras de vocês são tremendas, mas deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Aqui esse primeiro é de melhor. Vocês abandonaram, do grego original, do grego, que foi escrito isso aí, Apocalipse, vocês abandonaram o melhor amor. É porque com o tempo vai passando, você se converte, Deus derrama amor no seu coração, amor pela palavra, amor pela oração, amor pela igreja, amor pelo perdido. Mas com o passar do tempo, vem as decepções, vem as lutas, vem as vicissitudes da vida, vem os problemas. Aí nós abandonamos o melhor amor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ler um bilhetinho aqui, presta atenção. Que a Dalva colocou aqui para mim. Para o homem da minha vida, te amo, beijo, beijo, Dalva Vitória.
Também te amo, Dalva. Viu? Coraçãozinho. Irmãos, temos mais de 40 anos e não perdemos o primeiro amor, o melhor amor. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo a Dalva de coração. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu amo muito mais a Jesus que me salvou, que me resgatou, que me tirou das trevas, do que ela. Se tem uma coisa que eu nunca vou fazer é abandonar o meu melhor amor. A Dalva é o amor, como mulher é o amor da minha vida. Agora presta atenção. Jesus é o meu melhor amor. Porque antes que eu amasse a Ele me amou primeiro. Antes de amar a Jesus, Ele me amava, sem eu nem conhecê-lo. Então Ele é o melhor amor. Se você precisa de amor, queridos, preste atenção. Deus é o seu melhor amor. Ele nunca vai te abandonar. Ele apenas vai te corrigir, Ele vai te ensinar, se houver necessidade, e sempre há, ninguém é perfeito. Já nascemos com problemas, um defeito de fabricação, não é verdade? Então, amados, aqui Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que anda no meio da igreja. Só tem um detalhe, vocês abandonaram o melhor amor. O melhor amor da vida de vocês abandonaram. O que acontece, queridos? Que Jesus está dizendo isso. Primeiro nós nos convertemos, estamos apaixonados por Jesus, amamos a Jesus, a palavra de Deus, oramos, lemos a Bíblia, e isso vai ficando, vai esfriando, até que o seu melhor amor é uma caminhonete, o seu melhor amor é uma empresa, o seu melhor amor é o seu emprego, o seu melhor amor é outras coisas que eu não vou nem falar por aqui. Você perdeu o melhor amor. E isso vale como indivíduo e vale como igreja, como congregação. Muitas vezes as igrejas começam bem e terminam mal. Crescem tanto, se tornam poderosas financeiramente. Aí vem lá a igreja de Laodiceia, estou rica, abastada e não preciso de mais nada. Jesus fala para ela, você é pobre, cega e nua. São cegos guiando os cegos. Então Jesus fala para a igreja de Éfeso, olha a luz que vocês receberam no início. Dons espirituais, poder, vindo da parte do Espírito Santo. Porque se você ler o livro de Atos, você vai ver lá pessoas sendo ressuscitadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. No começo desta comunidade, queridos, tudo isso acontecia nesse lugar. E ao longo dos anos, se o Rosemir vai ficando velho e não cuidar, ele abandona o primeiro amor. Começamos a prezar mais, a ser mais importante na nossa vida, os nossos bens, uma empresa, dinheiro, família. A Bíblia diz que Deus não troca a sua glória com ninguém. Aí o que aconteceu? O que Jesus disse para a igreja de Éfeso? Ele, olha, eu ando no meio da igreja, conheço tudo. Vocês abandonaram o melhor amor. Aí Jesus ameaça, se não se arrependerem, presta atenção, que a coisa é grave, é séria. Se não se arrependerem e voltarem ao primeiro amor, moverei do seu lugar o seu candeeiro. Esse é o problema, irmãos. Muitas vezes
amávamos a Deus, servíamos a Deus de coração, com amor, com fidelidade, com entusiasmo. De repente, outras coisas vão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Aí Jesus vem e te fala, olha, arrepende do que você está vivendo, a vida que você está vivendo, volta ao primeiro amor. Senão eu vou remover do seu lugar o meu candeeiro, ou o seu candeeiro. Aquilo que trazia luz para a igreja foi removido, a igreja de Éfeso perdeu. Sabe o que aconteceu com a igreja? Deus removeu o seu candeeiro. As próximas igrejas viraram igrejas estatais, entraram na era das trevas. A igreja não tinha luz, pelo contrário. Quando você estuda segundo grau, na minha época era assim, agora eu não sei, já mudaram muito o ensino no Brasil. Antigamente a gente estudava sobre o período das trevas, o período da Inquisição. A igreja perdeu, Jesus retirou a luz, o seu candeeiro da igreja. Infelizmente. Mas a palavra de Deus diz que há uma promessa para os últimos dias, que Ele ia restaurar o tabernáculo de Davi caído, que Ele ia acender essa luz. E isso aconteceu com as igrejas chamadas neopentecostais. As tradicionais, igreja católica, essas outras denominações, irmãos, continua do mesmo jeito. Ele removeu da igreja o seu candeeiro. Sabe por quê, queridos, que isso acontece? É porque o Senhor julga os seus filhos não segundo a aparência, mas segundo o seu coração. Jesus sabe o que eu estou fazendo aqui. Ele sabe se eu estou fazendo isso de coração, se é por salário ou se eu estou fazendo com alegria, com prazer, de coração. Ele sabe quem sobe aqui para tocar, para cantar. Ele conhece a sua vida, a sua motivação, a sua intenção. Ele sabe o que você está fazendo aqui nesta noite, sentado aí. Ele conhece a sua vida muito melhor do que você. Ele tudo sabe, tudo ouve, tudo vê. Ele é onisciente, onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus nos avisa, queridos. Deus nos avisa da possível decadência da igreja. Deus nos avisa quando nós estamos distanciando de Deus, sim ou não? Você sabe quando você está se distanciando de Deus, deixando o seu melhor amor, a coisa melhor que podia acontecer na sua vida, não é o seu casamento, não é os seus filhos, não é a sua empresa, não é aquilo que você comprou, o bem que você adquiriu. A melhor coisa que você tem na vida é quando você tem Jesus no seu coração, é quando você tem certeza da sua vida eterna. Esse é o melhor amor, aleluia. Quando ele diz que eu removerei de ti o meu candeeiro, queridos, e ele já fez isso em uma porção de denominações, isso quer dizer que o fogo do altar se apagou. O fogo do Espírito que move as nossas vidas se apagou. Os dons espirituais dão lugar a talentos naturais. Isso é ruim. Segundo o Goiano, é ruim. Isso é terrível. Deus olha para a igreja, olha para a nossa vida, presta atenção. Você está trabalhando na igreja, você está fazendo algo, a atividade exterior, mas a sua vida está longe de Deus. O candeeiro foi removido da sua vida, foi removido da nossa vida. Nós precisamos estar atentos aos avisos de Deus, porque muitas vezes, querido, nós estamos guardando pecados ocultos,
Muitas vezes nós estamos entusiasmados com as coisas que não tem nada a ver com Deus. Irmãos, eu sempre digo uma coisa: você pode perder tudo na sua vida. Você pode perder bens, você pode perder mulher, macaco, papagaio, filho, mãe, tia, avó, sogra. Você pode perder tudo. Nunca perca a presença de Deus na sua vida. Ela é fogo, ela é poderosa. A Bíblia diz que Deus é fogo, Deus é poder, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é amor, aleluia. Tem gente que se descabela porque perdeu alguém. Irmãos, presta atenção numa coisa. Você já ouviu alguém que mora próximo de você, que tem 300 anos, fala, esse ficou para semente? Deus determinou, ele disse, olha, a partir de agora, o tempo do homem vai ser no máximo 120 anos. Depois ele baixou, ele disse, olha, uma geração vai a 70, 80. Passou disso a enfado e canseira. O homem vai se distanciando de Deus, se esquecendo e abandonando o seu melhor amor. A sua vida vai encurtando. A vida vai sendo diminuída. Então, queridos, muitas vezes a atividade exterior, mas o Senhor já tirou o candeeiro da sua vida, da igreja local. Sabe por que Ele faz isso? É porque Ele nos adverte, Ele nos avisa, mas rejeitamos a advertência de Deus. O que aconteceu com a igreja de Éfeso. Mas João não escreveu isso só para falar que aconteceu com a igreja de Éfeso. Isso tem que servir de alerta para mim e para você. Como igreja, como congregação. Você sabia que Deus tem 3 igrejas? Nós temos a igreja universal, constituída, não é universal do reino de Deus não, para aí. A igreja daqueles que são salvos em toda a terra. É a igreja universal de Deus, a igreja invisível, que ninguém sabe quem é. Eu sei que eu faço parte dela, porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu espero que vocês tenham também, amém? Então ele tem 3 igrejas, tem essa igreja. Ele tem a congregação, a igreja que congrega, a igreja local. Aqui nós somos uma igreja local. Congregamos no mesmo local. Amém? Quem faz parte dessa igreja, diga amém, Senhor. Oh, glória a Deus. Eu também faço. Mas Deus tem também, eu e você, somos a igreja do Senhor. O templo do Espírito Santo. Então nós somos a igreja. Você é a igreja. Tem gente que acha que igreja é o salão, é a estrutura física. Não, igreja somos nós. Nós somos igreja como congregação. Congregamos na mesma estrutura física, mas a igreja, na verdade, sou eu e você. Fala para o seu irmão, a igreja somos nós. Então ele tem 3. A universal, a congregacional e a individual. E essa advertência aqui, queridos, vale para a igreja congregacional e vale para a igreja como indivíduo. Irmãos, quando eu percebo que estou com preguiça de ler a Bíblia, ou então, presta atenção numa coisa. Já começa, sabe que jeito? A pessoa assiste televisão, aquele entusiasmo, assiste o Vila Nova ganhando do Goiás, aquele entusiasmo, os torcedores do Vila. Aconteceu isso algum dia já? Diego disse que não, torcedor do Goiás. Ai, Deus. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas estão entusiasmadas, assistem um filme, assistem televisão, e está ligada, antenado. Pega a Bíblia para ler, sabe o que acontece? Dorme em 2 minutos.
Sabe o que é isso? Opressão maligna. É o diabo tentando te afastar de Deus. Porque a Bíblia diz que a Bíblia, a palavra de Deus é viva e poderosa e eficaz. Tanto a pregada quanto a Bíblia que você está lendo. Deus só te vai trazer revelação na palavra quando você lê a Logos, a palavra escrita. Ou no celular, ou numa Bíblia escrita. Então nós precisamos, queridos, ler a Bíblia todos os dias. E isso, queridos, é uma disciplina. Se você perceber que você não está entusiasmado mais em ler a Bíblia, pode ter um ano de conversão, 10, 50, 100, 50 e cacetado, 60 igual eu. Tem alguma coisa errada. A luz que há em nós está apagando. Deus enviava o maná todos os dias para alimentar o seu povo. A palavra de Deus nos alimenta espiritualmente. Nós temos que ler todos os dias, nos alimentar do maná, da palavra de Deus, amém? Então Deus retira o candeeiro quando as suas advertências não são aceitas, foram rejeitadas. E quando percebemos que estamos distanciando de Deus, o que Jesus falou? Arrepende-te e volta ao melhor amor, volta ao primeiro amor. Ora, fala, Senhor, realmente, estou um crente muito sem vergonha, safado mesmo. Senhor, me ajuda a melhorar, tem misericórdia de mim. Vocês acham que eu não oro assim, irmãos? Eu oro. Senhor, me ajuda. Senhor, enche o meu coração de vida, de alegria. Hoje, isso eu faço todo dia. Porque nós, por nós mesmos, queridos, a gente não dá conta de nada. Sim ou não? Aí nós temos que orar, falar, Senhor, suba a Ti a minha oração como um incenso agradável. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá respostas. Senhor, move em meu favor, em favor da minha família. Sabe, queridos, nós não podemos de maneira nenhuma deixar o fogo se apagar. Não podemos deixar o entusiasmo do primeiro amor esmorecer. Temos que continuar. Porque o que Deus está fazendo nos últimos dias para reacender essa chama na igreja é algo extraordinário. Para avivar o povo dele. Irmãos, é muito mais fácil para Deus segurar um fanático do que ressuscitar um morto. Porque nós vamos distanciando, a luz vai se apagando e nós vamos morrendo. Morte para Deus é estar longe de Deus. Morte para nós é parar de respirar. Morte para Deus é quando você está longe de Deus. E nós sabemos disso, queridos. Eu tinha 17 anos quando fui para Brasília. Tentei frequentar uma igreja em Brasília e fiquei mais de um ano. Chegava nas igrejas, entrava e saía do jeito que eu chegava, ninguém trocava uma palavra comigo, ninguém falava nada. Eu desisti, eu fui em várias igrejas. Eu morava no plano piloto, eu fui lá na parte de baixo, lá. Tem algumas igrejas nas entrequadras, mas é raro. O lugar separado para a igreja é lá embaixo, na Zélia, lá embaixo. Fui lá embaixo, com várias igrejas próximas da outra. Fui numa Batista Avivada na época. Fui na igreja de Cristo, na igreja de Deus, no plano piloto. Entrava e saía da igreja, ninguém dava moral. Acostumado aqui em Goiânia, amigo de todo mundo conversa com todo mundo se abraça. E de repente, eu estava, parece que não era numa igreja, era num freezer teológico. Infelizmente, fui distanciando de Deus. Até que Deus falou, volta, porque senão você está frito. Daí eu vou voltar, Senhor. Graças a Deus, pedi ajuda.
E meu irmão, que era pastor, começou a orar por mim. Deus começou a falar e me visitar. Porque quando estamos longe de Deus, queridos, nós achamos que somos indignos, nós achamos que Deus não vai nos perdoar. O diabo joga na nossa cabeça que você não presta, você não consegue mais nunca. O diabo começa a jogar coisas na nossa mente. Ele se aproveita porque você está longe de Deus e enche a cabeça do freguês de caraminhola. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te ama, Deus se importa contigo, Deus não se esquece de você, Deus quer você de volta nesta noite, aleluia! Eu me lembro que eu fiz uma oração com muito medo quando eu voltei para Goiânia. Eu achava, não, já fiz tanta besteira aqui em Brasília. Eu acho que Deus, a luz que havia em mim se apagou. Eu me lembro que eu entrei dentro de um ônibus e tinha recebido uma proposta indecente, onde eu ia me distanciar mais ainda de Deus. Eu entrei no ônibus só com a passagem do ônibus. Eu morava no plano piloto, voltando para casa. Na verdade, eu queria ir embora, sair de Brasília, mas não tinha nem dinheiro. Eu orei, o Espírito Santo me guiou na oração. Eu orei e falei: Senhor, se o Senhor realmente existe, se o Senhor tem um propósito, um plano na minha vida. Eu estava no Guará, quem conhece Brasília, uns 20 quilômetros lá do plano piloto, onde eu morava. Eu disse: Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor vai colocar o dinheiro na minha mão. Eu não vou abrir a minha boca, eu não vou falar com ninguém. Entrei dentro do ônibus, era o primeiro ponto de ônibus, o ponto final, que eles falavam, e atravessava o Guará, assim, uns 5 quilômetros ou mais. Acho que dá mais. Bem no meio do Guará, depois descia para o plano. Eu sentei ali, queridos, e comecei a chorar. Eu falei: será que eu falei besteira? E se Deus não ouviu minha oração? Estou frito. Porque eu tinha dito para o Senhor: Senhor, se o Senhor não colocar o dinheiro na minha mão, nunca mais eu entro numa igreja. O Senhor conhece os Pereira. Eles são muito ranzinza e decididos. Falei, está falado, eu não volto atrás. Mas eu quero mudança na minha vida. O Senhor devolve a minha lamparina. O Senhor tirou o candeeiro, devolve a minha lamparina. Sentei no ônibus, o ônibus vazio, entrou umas 6 pessoas, para num ponto, para no outro, entrou umas 6 pessoas. Quando estava lá na frente, eu chorando, eu pus minha mochila aqui no colo e comecei a chorar, baixei minha cabeça. Alguém bateu, um primo meu bateu aqui no meu ombro. Falou: ô Mirim, o que você está fazendo aqui? Falei: eu estou indo para o plano. E você? Rapaz, eu estou indo para Goiânia. Ele tinha 2 lanchonetes e estava com o dinheiro da lanchonete. Ele chegou em casa, ia pôr no cofre. E Deus mandou ele ir lá, me acudir. Ele tinha carro. Ele falou: estou indo para Goiânia, eu vou visitar minha tia. A tia dele era minha tia também. Do lado da mãe dele e do lado do meu pai. Meu tio casou com o parente dele. Aí, moral da história, ele bateu aqui no meu ombro: vamos embora para Goiânia? Era tudo que eu queria, irmãos. Eu falei para ele: eu não tenho um centavo no bolso. Estou voltando para o apartamento onde eu morava. Ele falou assim: rapaz, dinheiro não é problema não, dinheiro é solução. Enfiou a mão no bolsinho, pegou nota de 50, de 10, uns 3 mil reais, um bolo assim na liguinha. Pof, jogou na minha mão. Falei: eu tinha orado, que jeito? Senhor, você vai pôr dinheiro na minha mão. Falei: rapaz, esse dinheiro é da lanchonete, você tem que comprar um monte de coisa, vai fazer o caixa. Devolvi para ele, ele jogou de novo na minha mão. Falei: cara, eu não posso aceitar isso não, isso aqui é o caixa da lanchonete, tinha uns 3, 4 mil reais. Falei: então vamos fazer o seguinte, vou te dar um pouco de dinheiro. Tirou lá uns 500 reais e põe na minha mão. Falei: agora esse eu aceito. Fup. Vamos embora para Goiânia, eu estou indo para Goiânia. Tchau, Brasília. Não fui acertar no trabalho, fiz nada, casquei na margaça. Viemos, irmãos, a rodoviária era aqui onde é os bombeiros. Olha o que Deus faz, o quanto Deus nos ama. Chegou aqui na rodoviária,
6 horas, nós fomos comprar passagem, só tinha 00:30. Naquela época não era pista dupla, demorava, o ônibus levava umas 4 horas para chegar em Brasília, era uma rodovia perigosa, de madrugada. Chegou aqui em Goiânia e falou: rapaz, estou lembrando, eu tenho que fazer um negócio lá em Brasília, eu vou voltar. Ele só desceu do ônibus, comprou outra passagem, voltou para Brasília e eu vazei para Cristianópolis. Não sou bobo. Com 500 mangos na mão, R$ 500 naquela época era muito dinheiro. Peguei o ônibus, fui para Cristianópolis, fiquei um mês lá, me recuperando espiritualmente. E lá Deus falou comigo algumas coisas. E eu voltei e estou aqui até hoje, graças a Deus. Aleluia. Depois conheci a Dalva, que mandou esse bilhetinho fenomenal aqui. Casei e eu espero viver feliz para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Graças a Deus, nunca mais eu deixei o candeeiro ser retirado. Sabe, queridos, a presença de Deus nos basta. Amém, igreja? Então o texto que lemos diz: olha, ninguém que recebe a luz, ninguém que acende uma candeia, ninguém que acende uma lamparina, ninguém que liga uma luz, uma lâmpada, a coloca no vaso ou debaixo da cama, tem que colocar no velador. Só porque essa luz tem que permanecer acesa. Não sei se você sabia, mas no templo havia as velas, o candelabro de ouro, com 7 velas, onde eles colocavam azeite ali, e ela ficava acesa 24 horas por dia. O fogo não pode apagar, a luz não pode diminuir, ela tem que ser permanente. Você tem que orar todos os dias, buscar a Deus, fazer o que Ele ordena, obedecer ao Senhor, a sua palavra. E pode ter certeza de uma coisa: você vai ser luz que vai brilhar nas trevas. As pessoas vão olhar para nós e ver Deus na nossa vida. Aleluia! Amém, igreja? Aleluia. Feche os seus olhos, põe a sua mão direita no seu coração.